Olá, cá estamos nós para mais um vídeo aqui na YouTube, hoje sobre a Lilith, o que é que representa a Lilith, a lua negra, no nosso mapa natal. Antes de mais, muito obrigada, estamos quase, o canal está quase com 1000 subscritores, muito me ajuda, obrigada, e já sabe, subscreva o canal, deixe o seu like, muito obrigada mais uma vez, e agora sim vamos à Lilith, a lua negra, o que é que ela representa no nosso mapa Natal. Bom, a lua negra. Antes de mais, vou-lhe mostrar a lua negra. Bom, temos aqui um mapa natal. Temos a lua branca, a nossa lua normal, e depois a Lilith, que é este símbolozinho, uma lua com uma cruz por baixo. A nossa lua normal aqui é em Sagitário, a Lilith em Escorpião, e já vou dizer o que é que significa a Lilith em cada um dos signos. E bom, e o que é que faz? Chega aqui e vai tentar encontrar onde é que ela está. Portanto, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4 e em Escorpião. Obviamente isto terá um significado, nós hoje vamos fazer uma viagem pelo significado da Lilith nos vários signos nos vários signos presentes no mapa, nos vários signos do zodíaco. Bom, mas antes de mais, o que é que representa esta lua negra? Reza a história que Lilith foi a primeira mulher de Adão feita do mesmo pó que ele e que, portanto, reclamou igualdade. Não obtida, zangou-se e exilou-se. Pelo que no nosso mapa natal a Lilith representa as nossas dores mais ancestrais, mas tão reprimidas que às vezes não temos consciência delas. E, portanto, é no fundo o lugar do exílio, remetendo para o mito, o lugar do paraíso perdido, das nossas dores, do confronto com a perda absoluta, com uma dor que é muito importante. Lilith obriga-nos a perguntar quais são os nossos processos subconscientes, quais são as nossas dores, o que é que temos reprimido. E Lilith está muito ligada à força primordial da vida e, portanto, à nossa sexualidade também, à nossa relação com o outro, e obriga-nos a perguntar quais são os nossos processos inconscientes e, portanto, de que forma é que muitas vezes soltamos ou fazemos a catarse das mágoas que temos reprimidas, por exemplo, no âmbito de um relacionamento amoroso. Como é que expressamos a nossa sexualidade, quais são os desejos que sufocamos e quais são as razões das frustrações nos nossos relacionamentos. A tudo isto a Lilith pode responder. E, portanto, a Lilith é um lugar de insubmissão. É um qualquer lugar onde não nos submetemos. É o lugar, no fundo, onde nós não nos subordinamos. É um lugar de exílio, mas também de imensa dignidade. Diz-se que Lilith foi a primeira feminista. Todos nós temos uma energia feminina e, portanto, num mapa masculino ou num mapa feminino, nós vamos sempre olhar para essa energia através de Vênus, da Lua e também da Lilith. Agora sim, vamos fazer uma viagem sobre a Lilith nos vários signos, o que representa ter a Lilith em Carneiro, em Touro, em Gêmeos e por aí fora. Antes de mais, vou pedir-lhe novamente que subscreva o canal, que deixe o seu like, e muito obrigada. Estou quase com 1000 subscritores, o canal está quase com 1000 subscritores, assim o devo, muito obrigada. Então cá vamos, Lilith em Carneiro. Uma pessoa que tem a Lilith em Carneiro tem uma sexualidade marcante, é altamente magnética, muito desejo acumulado, nem sempre ali a desejo a amor, tem um ritmo acelerado nas relações, necessita muito das palavras e do encanto das palavras. E qual é a dor de uma Lilith em Carneiro? É a dor da autoestima, e portanto há uma ferida gigante na autoestima, e daí ter medo de iniciar novos projetos, ter muita raiva reprimida, e daí o seu ritmo bastante acelerado, uma sexualidade marcante que às vezes está longe do amor, o desejo de um lado, o amor do outro, e portanto há aqui uma dor na autoestima, uma dor profunda na autoestima, ou seja,
Quando sabemos que temos uma Lilith em Carneiro, a Lilith em Carneiro, devemos aprender a lidar com a nossa raiva reprimida. Devemos primeiro saber que temos raiva reprimida e depois sim procurar ajuda para lidar com ela, porque ela vem de uma grande ferida de autoestima que depois se revela através de relacionamentos curtos, de relacionamentos em que temos o amor de um lado, o desejo do outro, uma sexualidade muito marcante, mas nem sempre satisfatória. Lilith em Touro, amante do prazer, amante das coisas boas, prioriza o conforto, a sensualidade, mas apega-se demasiado aos bens materiais. E porquê é que se apega demasiado aos bens materiais? Porque tem uma ferida ligada ao abandono, ligada à rejeição e, portanto, encontra segurança nos bens materiais e tem que saber lidar com isso. Esse desejo de bens materiais, esse desejo exagerado de conforto, vem de uma ferida de abandono também. Lilith em Gêmeos não se apega e, portanto, vem aqui aprender o quê? A clareza para não se magoar e para não magoar os outros. Lilith em Caranguejo, a carência, precisa muito de confiar para se entregar fisicamente e para se entregar amorosamente a qualquer pessoa numa relação amorosa, por exemplo. E porquê? Porque vem lidar com o medo do abandono que está muito, muito reprimido, mas que lá está no seu subconsciente. Experiências de abandono, experiências de rejeição que originam uma profunda carência que depois se manifesta nos relacionamentos amorosos, através de amus, de grandes exigências, e portanto a pessoa tem que saber lidar com essa sua ferida de rejeição. A Lilith em Leão, sexo é prioridade, sexo ligado à noção de poder. Porquê? Porque traz uma ferida do poder que os outros exerceram sobre si em qualquer momento e, portanto, tem que saber lidar com a prepotência, com a arrogância, porque tem que curar a ferida que essa prepotência e essa arrogância sobre si, por parte de outros sobre si, originou. Lilith em Virgem, a necessidade de se libertar, porque tem muitos desejos ocultos e reprimidos, porque há uma eterna dualidade na pessoa que tem a Lilith em Virgem. A dualidade é entre os seus desejos e cuidar dos outros. É muito difícil encontrar este equilíbrio e, portanto, a pessoa tem que saber lidar com isto, tem que saber lidar com a sua própria insegurança, porque traz uma ferida de amor e, portanto, quer tanto cuidar dos outros para ser amada que depois sufoca os seus próprios desejos. Lilith em Balança é o amor idealizado dos filmes de Hollywood e, portanto, a sua frustração está ligada às parcerias, aos relacionamentos amorosos, porque os idealizou profundamente e porque a dada altura perdeu o interesse, porque afinal as coisas nunca são como nós idealizamos, porque o outro não pode ser o lugar perfeito da projeção que nós criamos, e tudo isto tem que ver também com uma enorme ferida de rejeição. Lilith em Escorpião, cicatrizes no terreno do amor e cicatrizes que provocam uma dor tão grande, às vezes não consciente, que a pessoa tem muita necessidade de controlar os outros e, portanto, uma Lilith em Escorpião pertence àquela pessoa que é controladora, que é tóxica, que é ciumenta e que quer controlar os outros porque, no fundo, quer controlar as perdas, porque essa é a sua grande mágoa, a perda. Lilith em Sagitário, uma necessidade profunda de inovação e de querer coisas novas e diferentes e, portanto, tem que aprender a não magoar os outros, portanto, a pregoar a liberdade. Lilith em Capricórnio é o poder, é o carisma, tem que aprender a lidar com a ambição, porque essa ambição também é o refúgio de uma profunda dor que traz relativamente
aos afetos, à rejeição também. Aquário, Lilith em Aquário. A pessoa que tem Lilith em Aquário confunde amizade com amor, com desejo, não sabe muito bem às vezes colocar fronteiras e a dada altura comete ali alguns desvios e algumas excentricidades e, portanto, tudo isto tem que ver com o facto de ela não saber muito bem o lugar que ocupa também e, portanto, tem uma dor em relação a si, em relação ao lugar que ocupa. E como não tem consciência dessa dor, ela própria vai deambulando e fazendo com que os outros deambulem pela sua vida sem saberem os seus devidos lugares, e tem que aprender a lidar com isso para não magoar as pessoas, ainda que essa não seja a intenção. Uma Lilith, uma lua negra em peixes. Quem tem a lua negra em peixes quer ir além do prazer físico, quer encontros de alma, quer fusões com os outros. Ora, esta pessoa vai ter que aprender a lidar com a sua vulnerabilidade, porque a sua vulnerabilidade é esta mesmo, uma tendência para se deixar enganar, para a ilusão, para o romantismo, para a quimera romântica, e portanto quem tem Lilith em peixes tem que saber lidar com esta vulnerabilidade, tem que saber lidar com esta sua dor de não conseguir uma fusão com o outro, porque aqui estamos numa experiência de separação. Ainda que estejamos todos ligados, mas aqui há uma experiência de separação, há um caminho que cada um de nós tem que fazer um pouco sozinhos, e quem tem Lilith em peixe não aceita isso e, portanto, pode cair facilmente em ilusões, em enganos, e daí tem que aprender a lidar com a sua vulnerabilidade. Bom, e por hoje ficamos por aqui. Esta é apenas uma semente para fazer crescer a curiosidade, para depois ir estudar por si a Lilith. E é muito interessante estudar a Lilith no nosso mapa astral. Para a semana temos novo vídeo, como sabe, todas as quintas-feiras há vídeo novo aqui no YouTube, e também todas as terças-feiras há vídeo novo com as previsões astrológicas lá no Instagram. Um beijinho, subscreva o canal, faça like e muito obrigada, estamos quase nos 1000 subscritores.